Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo ao Pelotão 459. Façam todos uma excepcional semana. Mais uma semana que se inicia, mais uma oportunidade que nós temos de fazer a diferença e tocar o terror na terra. Seja bem-vindo aí, você que está no YouTube, você que está no Instagram. Eu acho que tá bom. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Hoje é o dia de fazer a diferença. Hoje é dia de tocar o terror na terra. Escreve aí, eu sou 459, você que está vindo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao dia de hoje. Bora TTT, escreve aí, bora TTT, aperta F5, atualiza que nós já começamos. Hoje é dia de fazer a leitura do capítulo 6, nós continuamos aqui todos os dias fazendo a leitura e buscando a sabedoria. Então hoje é dia de nós aproveitarmos Provérbios, coloca aí, Provérbios capítulo 6, e já vamos iniciar. Provérbios capítulo 6. Capítulo 6 nós lemos ontem, né? Capítulo 7 hoje. Capítulo 7 ele fala sobre a advertência contra a mulher adúltera. Coloca aí. Você que não esteve ao vivo ontem, tá gravado a live de ontem e foi pancada. Ontem nós falamos exatamente sobre a advertência a não criar compromisso em seu nome para outras pessoas. Falamos sobre a advertência à preguiça, a advertência a andar nos caminhos perversos e a advertência contra o adultério. Hoje a gente continua lendo o capítulo 7. A gente vai ler o capítulo 7 rapidamente e a gente já vai entrar no capítulo 8 também. Então, escreve aí, bora tocar o terror na terra. E diz o seguinte, Provérbios capítulo 7 fala: Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Lembra que todo convite à sabedoria é para você guardar o seu coração. De tudo guarde o seu coração, pois dele procede as fontes de vida. E como que eu guardo o coração, Tiago? Escrevendo os mandamentos na tábua do coração. Uma das formas que você tem é escrever os mandamentos na tábua do coração. Então aqui ele fala, meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. O que significa a menina dos meus olhos, dos seus olhos? Alguém precioso que deve ser cuidado e guardado em todos os momentos. Presta atenção. Todo o convite à sabedoria é que você aguarde como quem guarda uma joia preciosa. Amarre aos dedos e escreva na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. O que isso significa para chamar a sabedoria como sua irmã? Você que está aí, você que faz parte desse pelotão mais desbloqueado, pelotão que mais cresce, você falar o seguinte, que a sabedoria sua irmã fala que vocês têm um relacionamento. Que relacionamento que é esse? Relacionamento de intimidade. Todo relacionamento gera intimidade. E o convite da sabedoria é que você tenha intimidade com ela. O pessoal está chegando aí no YouTube, seja muito bem-vindo aí. Hoje é dia de tocar o terror na terra. Na verdade, é a semana de tocar o terror na terra. Versículo 4 do capítulo 7 nós estamos lendo. E eles o manterão afastados da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, e andando em direção à casa dela, era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegava às sombras da noite, crescia a escuridão. Salomão, quando escreveu Provérbios, ele escreveu numa perspectiva masculina. Ele escreveu há mais de 3.000 anos. Mas olha como está vivo e atualizado esse texto. Quando a gente lê essa passagem que fala exatamente do versículo 6 ao versículo 9. Da minha janela olhei, a sabedoria olha, várias pessoas, vários inexperientes. O que a sabedoria te chama? Você que é inexperiente em algo, em alguma coisa, alguma área da sua vida. Que você busque a sabedoria. O convite da sabedoria é que você a busque todos os dias como quem busca o ouro e a prata. Se é inexperiente, que busque o conhecimento. Mas se é tolo, que encontre equilíbrio e bom senso. O convite todos os dias é para você encontrar equilíbrio e bom senso. Alguém perguntou qual texto nós estamos lendo? Provérbios capítulo 7. A gente vai fazer uma leitura do capítulo 7, já que nós estamos falando exatamente sobre
advertência a alguns comportamentos. E aí, o capítulo 7 continua falando exatamente o que falamos no 6 e no 5, e aí a gente já vai partir para o capítulo 8, que para mim é um dos melhores capítulos de Provérbios, é onde você entende toda a chave que se encaixa no livro de Provérbios. Então a gente continua olhando o seguinte, ele fala lá que entre os jovens havia um rapaz sem juízo. Toda vez que fala sem juízo, juízo está falando de ter equilíbrio e bom senso. Quando a gente fala de equilíbrio e bom senso, fala para sair dos extremos. Todo o convite da sabedoria é que você saia dos extremos e não vive nos extremos. Sabe aquela pessoa que fala, comigo é 8 ou 80? Não, comigo tem que ser assim, ou é 8 ou 80, ou senão eu tenho que falar na cara. Então, ela convida o seguinte, você precisa ter esse bom senso e equilíbrio. Toda vez que entrar o crepúsculo, o entardecer do dia, começa a falar de não ter iluminação. A luz, ela traz clareza, traz entendimento, traz discernimento. Você que busca a sabedoria todos os dias, como quem busca o ouro e a prata, você começa a ter um discernimento esse, das coisas que vão servir para a sua vida ou não vão servir. Presta atenção. Do capítulo 1 ao capítulo 9 de Provérbios, ela te dá um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24, são drives dos sábios, ditados dos sábios. Do 25 ao 31, são comportamentos dos nobres. Então, o que a gente está lendo agora exatamente nesse texto? Um convite à sabedoria. Você, em toda a leitura de Provérbios, vai encontrar 3 tipos de pessoas: os sábios, os tolos e os preguiçosos. Escreve aí: sábios, tolos e preguiçosos. São os 3 tipos de pessoas que você encontra dentro do livro de Provérbios. 3 grupos de pessoas, e dentro de cada grupo você encontra os tolos, os insensatos, os sensatos, os equilibrados, aqueles que têm bom senso. Quando ele olha exatamente isso, ele fala o seguinte: falta clareza para esse jovem, falta clareza para esse inexperiente. E como que eu busco clareza? Eu busco clareza buscando a sabedoria todos os dias. E ela continua falando sobre essa situação da mulher com um comportamento vulgar. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora em seus pés, e seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra hora nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-lhe e disse descaradamente: tenho em casa, olha a proposta que ela faz para aquele que é inexperiente e tolo. Tenho em casa a carne de sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei. Todo aquele que é inexperiente, todo aquele que não tem bom senso, vou achar um pouquinho aqui por causa do YouTube aqui. Todo aquele que é inexperiente e bom senso, ele se deixa levar por qualquer fala sedutora. Por não ter clareza de qual é o caminho, ou não terem a experiência de qual é o caminho, ele se deixa levar por qualquer sedução. Talvez seja o seu caso. Em algumas situações, talvez comerciais, pessoais, e ser levado por qualquer tipo de sedução. E quando a gente fala de sedução, não estamos falando apenas de adultério, mas estamos falando sobre um comportamento de se permitir ser seduzido por palavras tolas. Aquele que não tem experiência, aquele que não tem repertório, aquele que não tem novidade de vida todos os dias, precisa ser levado pela fala de outras pessoas. E é exatamente o que aconteceu com esse jovem. Ela começa a seduzi-lo espalhafatosamente, ela começa a promover esse encontro. Estendi sobre o meu leito coberto de linho fino do Egito, perfumei a minha cama, com mirra, óleos e canela, que era o que mais tinha de precioso na época. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro. Grifa essa parte aqui. Pega uma caneta aqui. Grifa esse pedacinho. Imediatamente ele seguiu como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair ao laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a própria vida. Todas as vezes, você que está aqui no pelotão, você que prospera todos os dias, você que cresce, se desenvolve, você que toca o terror na terra, você que transborda, toda vez que você se permitir ser seduzido ou levado de um lado para o outro,
é como um boi levado ao matadouro. No capítulo 5, nós lemos lá, ela fala sobre várias vezes de entregar o seu vigor a outras pessoas. Lembra que o sexo dentro do casamento, que é exatamente o que nós lemos no 5, na metade do capítulo 6, estamos lendo no capítulo 7, o sexo ele foi criado por Deus para uma alegria dentro do casamento. Quando você lê Hebreus capítulo 13, versículo 4, lá fala exatamente sobre o fortalecimento no casamento. Quando a gente leu lá há 2 dias, no capítulo 5, versículo 8, fala o seguinte: fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Se você tem alguma tentação, você precisa ficar longe dessa tentação e não experimentar e nem fazer testes de aproximação nessa tentação. Para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel. O que isso significa? Escravidão do pecado. Para você não ser escravo do pecado. Alguém falou no Instagram que não está funcionando no YouTube. A gente está com 4.000 pessoas lá no YouTube. Está funcionando certinho. Tá bom? Se você quiser ir para lá. Mas aqui no Instagram também tá. Então fala o seguinte: ou como servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Lembra que o coração, do coração procede fonte de vida? E lá no versículo, no capítulo 3, a gente leu, ele fala o seguinte: incline o seu coração para o discernimento, para o conhecimento. Incline o seu coração para a sabedoria. Aqui ele fala o seguinte: dê atenção às minhas palavras e não deixe o seu coração que volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitos foram as vítimas que os matou, são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Qual que é o convite para você sempre guardar o seu coração? Tiago, sou novo aqui no 459, comecei a fazer a leitura de provérbios, não sei como fazer isso, mas eu quero entender como que eu guardo o meu coração. Você guarda o seu coração com 4 características, você vai colocar aí no seu comportamento 4 características. Quais são elas? O seu coração precisa ter uma característica de amor, uma característica de lealdade, uma característica de sensatez e de equilíbrio. Anota essas 4 características. Amor, lealdade, sensatez e equilíbrio. Tá bom, como que eu faço isso agora? Você faz isso odiando aquilo que o Senhor odeia, que é o que a gente vai ler agora no capítulo 8. O que o Senhor odeia? Ele odeia o mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. E não sou eu que estou te falando isso. No capítulo 8, versículo 13, está escrito exatamente isso, que é o que a gente vai ler agora. Abre aí, Provérbios capítulo 8, e para mim é uma das melhores leituras e do capítulo que mais se encaixa tudo aquilo que nós queremos entender de Provérbios. Fala o seguinte: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Teoricamente, a gente faria a leitura do capítulo 8 amanhã, na terça-feira, só que eu quero que você inicie essa semana com essa palavra, buscando a sabedoria, entendendo que ela está clamando em alta voz nas portas da cidade. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. Então a sabedoria, ela está te chamando todos os dias, chamando para você experimentar, ter um relacionamento e ter intimidade com ela. Tiago, eu não sei o que é sabedoria. Quando você lê o capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: a sabedoria é a árvore que dá vida, a quem abraça, a quem ela se apega será abençoado. A sabedoria é a árvore que dá vida. Se você não entende o que é sabedoria, continua na leitura do capítulo 8. Você que está chegando no YouTube, deixa eu fazer um convite, aperta o like aí, compartilha com aquelas 5 famílias que mais precisam ouvir essa palavra. Você que está no Instagram também, aperta o coraçãozinho aqui. Vamos dar uma explodida naquele coração e o aviãozinho, se você quiser compartilhar com 3 ou 4 pessoas. Aperta o coraçãozinho, explode assim. Toda vez que o seu coração explodir, a sua mente fizer um putz, você vai lá no coraçãozinho, aperta o coraçãozinho, explode aí, que a gente entende que está fazendo sentido. Então, a primeira coisa no capítulo 8 é: entenda que a sabedoria está clamando. Quem que ela chama? Versículo 5. Vocês inexperientes adquiram a prudência. Você vai começar a entender que a prudência ela é irmã da sabedoria.
No versículo 12 da leitura de hoje, você vai entender, ela fala o seguinte: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Elas têm um relacionamento entre a sabedoria e a prudência. Logo, se eu busco a prudência, eu tenho um relacionamento com a sabedoria. Se eu busco a sabedoria, eu tenho um relacionamento com a prudência. São características que precisam sentar na sua mesa todos os dias. Vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolo têm o bom senso. Então ela já começa a falar o seguinte: eu estou aqui clamando em alta voz para aquele que é inexperiente e para aquele que são tolos. Os inexperientes precisam adquirir conhecimento. Existe um caminho até a sabedoria. Anota qual é esse caminho até a sabedoria, você que está chegando agora. Você que já faz parte do pelotão já sabe daquilo que a gente está falando. Qual é o caminho até a sabedoria? Conhecimento. Primeiro de tudo, busque o conhecimento. Faça leituras, tenha relacionamentos, converse com as pessoas, comece a buscar conhecimento. Quando você busca conhecimento, você precisa ter entendimento daquilo que você estudou, daquilo que você buscou. Quando você tiver entendimento, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora, nós estamos buscando conhecimento, entendo entendimento. Eu vou para o discernimento, eu começo a discernir aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Eu começo a separar aquilo que eu vou usar e aquilo que eu não vou usar. E depois que eu faço isso, eu começo a entrar numa aplicação. Eu começo a aplicar aquele conhecimento. Não adianta nada você ter conhecimento, entender aquilo e não executar. Quando você começa a entrar na aplicação, você entra num ciclo da perícia que a gente chama. O que é o ciclo da perícia? É a busca pela sabedoria. Então é um processo que você passa dia a dia, fase a fase, até chegar na sabedoria. E aí ela fala o seguinte: você que é inexperiente, adquira a prudência. Ser prudente é ter conhecimento. Quando alguém é prudente, ele pensa algumas vezes antes de entrar em qualquer tipo de oportunidade, qualquer tipo de situação, entrar em qualquer tipo de relacionamento. Quantas vezes você se frustrou ou poderia ter agido diferente se tivesse prudência? Quantas vezes você deixou realmente de aproveitar ou de fazer aquilo que precisa ser feito por causa de prudência? E ela continua falando o seguinte, que aquele que é tolo precisa encontrar também bom senso. Como assim bom senso? Bom senso é você sair dos extremos. Tem gente que vive no 8 ou no 80, falando de um lado para o outro, 8 ou 80. Ela fala o seguinte, aí, você que busca a sabedoria, você precisa encontrar o bom senso. Sair todos os dias dos extremos e acabar vivendo o equilíbrio e o bom senso. E ela continua falando, ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. A minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para o que tem conhecimento. Presta atenção. Se você buscar todos os dias o equilíbrio, todos os dias o bom senso, o discernimento, aplicar e buscar todos os dias, você vai começar a entender o seguinte, que todas as palavras da sabedoria são palavras que trazem entendimento e trazem clareza. Clareza para a sua vida nos dias de hoje. E ela continua falando, prefiram. Então ela começa a subir o nível de entendimento e de clareza. Para aquele que ainda não sabe, você que está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Pelotão 459, o pelotão que mais desbloqueia, mais toca o terror na Terra. Você que está chegando aí para essa semana realmente fazer a diferença, entenda o seguinte, que você precisa investir seu tempo, seu recurso, sua energia buscando a sabedoria. Versículo 10, ela fala o seguinte, prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Quem perguntou qual é a versão? Quando eu estou ensinando e compartilhando, eu uso a versão NVI, que não é uma das melhores traduções, mas é uma versão mais simples de entendimento. NVI significa Nova Versão Internacional. Então, versículo 10 do capítulo 8, nós continuamos lendo falando o seguinte, prefiro a minha instrução à prata e o meu conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada que vocês possam desejar compara-se a ela. Qual que é o convite da sabedoria? Que você busque a sabedoria como quem busca o ouro e a prata. Que você invista seu tempo, seu recurso, suas energias buscando a sabedoria todos os dias, para que você acrescente prudência
acrescente experiência e bom senso na sua vida. E ele continua falando, e agora a gente vai começar a fazer um hype no capítulo 8 de Provérbios. E você vai começar a entender muitas coisas daquilo que já está guardado no seu coração. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Então, quando você começa a encontrar equilíbrio e bom senso, você adquire conhecimento. Somente quando você sai da sua tolice é que você se permite buscar conhecimento. E quando a gente fala de tolice, não estamos falando de algo generalizado, algo 100% concreto, uma pessoa é tola. Talvez em alguma área da sua vida você esteja tolo hoje, sem equilíbrio e sem bom senso. A tolice é não ter esse equilíbrio. A tolice é não buscar a sabedoria todos os dias. A pergunta é, qual área da sua vida hoje que você precisa buscar equilíbrio, bom senso, prudência, buscar a sabedoria? É no seu casamento? É na relação com seus filhos? São as tuas finanças? Qual área da sua vida hoje você precisa buscar equilíbrio e bom senso? Então ela continua falando o seguinte, eu, a sabedoria, moro com a prudência. Logo, elas falam que tem um relacionamento. Quando fala de morar junto, tá falando de ter um relacionamento. Que relacionamento que é esse? Relacionamento de intimidade. Coloca aí. A prudência é íntima da sabedoria. Elas moram juntas. Logo, se moram juntas, ela tem um relacionamento. Em algumas partes fala o seguinte, que a sabedoria é irmã da prudência. Então fala sobre um relacionamento entre elas, que fala o seguinte, se eu tenho um relacionamento, eu tenho intimidade. Talvez é o que falte hoje em alguma área da sua vida, de ter um relacionamento, intimidade com algo. De realmente morar juntos, ser irmãs, ter esse relacionamento. Fala sobre comunicação. A sabedoria comunica com a prudência. Logo, se elas comunicam, elas têm um relacionamento, e relacionamento gera intimidade. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Então vamos entender o seguinte, se lá atrás ela falou que clama em alta voz, buscando os inexperientes e os tolos. E ela fala o seguinte, foi o que a gente acabou de ler. Vocês inexperientes, no versículo 5, adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Então o inexperiente precisa buscar. Logo mostra o seguinte, que o inexperiente não tem prudência. E ele acaba caindo em ciladas. As mesmas ciladas que nós lemos lá no capítulo 5. Talvez emprestar o seu nome para pessoas, talvez andar na preguiça, andar por caminhos tortuosos, ter relacionamento com pessoas adúlteras, pessoas vulgares, espalhafatosas. E ela fala o seguinte, eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Conhecimento, ele vem do bom senso quando eu tenho equilíbrio, e eu só tenho equilíbrio quando eu sou prudente, e prudente quando eu tenho sabedoria, buscando conhecimento todos os dias. Se isso não explodir a sua mente agora, nessa manhã, às 5h27 da manhã, eu não sei o que vai explodir. E se o teu coração não começar a queimar por isso, por buscar essa sabedoria todos os dias, durante toda essa semana, eu não sei o que vai queimar no seu coração nessa manhã. Coloca aí, meu coração queima por sabedoria. Escreve aí, meu coração queima por sabedoria. Começa a declarar isso na sua vida, que todos os dias você busca a sabedoria. E ela continua falando o seguinte, e a grande sacada para você começar a entender o que a gente está falando no versículo 13 é temer o Senhor. O que é temer o Senhor? Não é ter medo do Senhor. Temer significa extremo respeito. Temer significa extremo respeito. Fala o seguinte, temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, arrogância, o mau comportamento e falar perverso. Você que já está nessa jornada, na busca pela sabedoria, fazendo a leitura de Provérbios todos os dias. Provérbios, para você que não sabe, ele está no Antigo Testamento. E muita gente chega aqui pela primeira vez, e eu vejo vários depoimentos de pessoas que começaram a ler a Bíblia através de Provérbios. Provérbios, ele está no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes. Então vamos fazer esse gancho aqui para você entender, que eu vi alguém falando aí. Aonde que eu encontro esse livro de Provérbios? Provérbios está dentro do Antigo Testamento da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 5 grupos. Quais são os 5 grupos? Os livros de Moisés, Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, os livros históricos, livros poéticos, onde se encaixa Provérbios, Salmos, profetas maiores e profetas menores. Os livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Então, o livro de Provérbios, ele está lá dentro dos livros poéticos. E ele é escrito de uma forma... Ela é uma forma poética, escrito de uma forma chamada paralelismo. Ele cria vários paralelos durante o livro de Provérbios. Ele foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás.
Eu comecei o estudo de provérbios em 2018 para 2019, quando eu li um livro chamado Salomão, o homem mais rico que já existiu. Lá, ele traz um conceito e fala o seguinte: se você ler o livro de provérbios todos os dias, durante 2 anos, você se torna mais inteligente, mais sábio do que as pessoas que você conhece nesse exato momento. Se você continuar lendo ele durante 5 anos, você se torna um milionário. É esse que total conceito lá naquele livro. Se você for olhar, existem 31 capítulos. Incrivelmente um capítulo para cada dia da semana, para cada dia do mês. Então, qual é o convite para você todos os dias fazer a leitura de provérbios? Porque ele vai começar a tratar o quê? Relacionamentos, dinheiros, casamentos, negócios, a sua vida, amizades. No livro de provérbios você tem vários conceitos para você realmente começar a colocar isso na sua vida. E buscar a vida, e a vida é abundância. Que vida que ele fala? Lá a gente leu no capítulo 3, que quando você começar a guardar o seu coração com os mandamentos, você vai ter vida e vida longa, próspera, em paz. É esse o convite para você durante toda a leitura de provérbios, para que você realmente busque. Quem que foi Salomão, Tiago? Salomão foi alguém que governou num período de guerras, governou durante 40 anos sem guerras. Imagina você, alguém governar num período de guerras, 40 anos sem guerras. Ele sabia se relacionar. Ele usava da sabedoria para antecipar muitas das suas decisões. Buscar todos os dias como quem busca a sabedoria. Deixa eu trazer algo para vocês aqui, peraí. Então imagina você, alguém governar num período de guerras durante 40 anos sem. Esse foi Salomão. E ele traz esses conceitos durante todo o livro de provérbios para você aplicar na sua vida. Fala aí, gente. E aí? Bom dia. Ih, tá escuro aqui. Peraí, tá aqui. Sabia que a internet ia fazer isso. E aí, o coração tá queimando por sabedoria? Fazendo a massagem aqui, cara. A jornada é longa. E aí? Olhando Tô só te ouvindo, só te ouvindo. Convite à sabedoria. Muito bom. Ó, o dia que você deixa quieto, o Thiago vai te ensinar isso aí. O Thiago é muito bom. Parabéns. Só a Rose aí. Bom dia, bom dia. Quebra tudo aí, Thiago. Bora lá. Agora tem 10 e 1, depois tem o Million Club, tem culto, tem coisa hoje. Bora. Então, todos os dias o convite é para você buscar a sabedoria como quem busca o ouro e a prata. Busca aí a sabedoria todos os dias. Imagina alguém governar 40 anos no período de guerras, sem nenhuma guerra. Imagina ele, alguns historiadores dizem que Salomão teria hoje a fortuna de 6 vezes o dinheiro do mundo em sua posse. Você está se preparando, a jornada hoje é longa. Então é o seguinte. Versículo 13 do capítulo 8, a gente continua lendo aqui, e ela fala o seguinte: temer o Senhor é odiar o mal, odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. São comportamentos que você precisa começar a odiar para realmente temer ao Senhor. Quando você começa a temer o Senhor, você começa a limpar o seu coração e começa a adicionar características. E lá no capítulo 3 falou sobre guardar os meus mandamentos. É como se você introduzisse os mandamentos no seu coração e lá dentro ia abrir e ia começar a ter amor, lealdade, sensatez e equilíbrio, odiando exatamente aquilo que o Senhor odeia. Versículo 14 diz o seguinte: meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Ela se coloca realmente como uma posição, presta atenção, a sabedoria coloca-se como uma posição elevada e você vai entender porque ela se coloca nessa posição. Meu conselho é sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Ela já deixa claro que lá no começo ela falou o seguinte: ei, eu grito e clamo em alta voz por todos aqueles que buscam a sabedoria. E ela continua falando o seguinte: se você me buscar como quem busca o ouro e a prata e guardar os meus mandamentos,
você vai me encontrar. Comigo estão riquezas e honras, prosperidade e justiça duradoura. Riquezas, honra, prosperidade, justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Então ela fala o seguinte: não é sobre as coisas humanas, é sobre o entendimento que você vai ter de tudo aquilo que você fizer. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Presta atenção. Ela traz durante o capítulo 8, por isso que para mim, eu não sei se para você está explodindo a cabeça, é por isso que para mim o capítulo 8 é um dos melhores que existe. Ela traz o conceito da sabedoria, ela mostra por que você precisa chamar, ela traz um convite, e ela começa a buscar o resultado, mostrar o resultado para você do que é buscar a sabedoria todos os dias. Então ela faz o seguinte, ela te mostra o que você precisa fazer, ela mostra o resultado daquilo, o que você precisa abandonar e o que você precisa buscar. Escreve aí uma tarefa para você hoje. Escreve uma tarefa. Alguém perguntou, cadê o café, Thiago? Hoje não, tô sem café. Eu vim cedo para a empresa, acabei não preparando aqui. Ela mostra exatamente no capítulo 8 tudo aquilo que você precisa fazer para buscar a sabedoria. E não é apenas uma sabedoria horizontal, é uma sabedoria vertical. E alguém pergunta, Thiago, o que é a sabedoria? Presta atenção, que você vai ter uma revelação a partir de agora, você vai começar a ter um maior entendimento. Até agora ela mostrou o seguinte, que se você buscar a prudência, você me encontra. Aonde eu estou? Eu estou nas portas da cidade, quer dizer, nas portas da cidade representa, antigamente tinham várias cidades, e eram longas as cidades e longe uma das outras. E na entrada de cada cidade elas tinham fortalezas, a grande parte da maioria das cidades eram fechadas e tinham portas. E você precisava entrar nessa porta da cidade para entrar na cidade, né, para literalmente fazer comércio lá dentro, ou ter um relacionamento lá dentro. E ficavam na porta das cidades negociantes, chamando as pessoas lá para dentro. E quando você lê o capítulo 8, ele fala exatamente sobre que a sabedoria é como se fosse um desses comerciantes chamando todos para dentro, falando o seguinte, ei, vem cá, tenha um relacionamento comigo. Então, qual é a tarefa que você vai fazer hoje? Você vai começar a olhar o quanto tempo você vai investir buscando a sabedoria. O que você precisa eliminar, o que você precisa adicionar na sua vida para começar a ter um relacionamento com a sabedoria. Ela está na porta da cidade falando o seguinte, ei, você que está vindo, passando por aqui, você que é um viajante, o inexperiente, você que é um tolo em alguma área, que não tem bom senso, venha ter um relacionamento comigo. E ela mostra o seguinte, meu é o conselho sensato, presta atenção, meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Tá bom, Thiago, eu não estou entendendo quem é a sabedoria. A gente leu lá no capítulo 3, e eu vou ler novamente só para você entender, capítulo 3, 18, diz o seguinte, a sabedoria é a árvore que dá vida, a quem a abraça, a quem a ela se apega será abençoado. E olha que ela começa a falar agora no versículo 22, anota isso daí, Provérbios, escreve assim, PV 8, 22. Diz o seguinte, o Senhor me criou como princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Quando fala de princípio do seu caminho, eu lembro de um texto que está lá em João, João capítulo 1 diz o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Fica com esse texto aqui. Olha o que continua falando o verso 23 de Provérbios 8. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, presta atenção, qual é o convite que você está recebendo hoje? De alguém que já estava com Deus antes da fundação do mundo.
Alguém que no princípio do seu caminho, antes das obras mais antigas, já estava com Deus. Você não está recebendo um convite de alguém que é tolo, um convite de alguém que é inexperiente, de alguém que é vulnerável, de alguém que se joga de um lado para o outro. Você está recebendo um convite de alguém que já estava com Deus antes da fundação do mundo. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Versículo 27. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Presta atenção. Você está recebendo um convite todas as manhãs. Todas as manhãs tem uma oportunidade de ter um relacionamento com aquele que te chama. Chama para você viver uma vida abundante, próspera e em paz. Não para viver uma vida rasa e sem compromisso. Para viver uma vida longa, próspera e em paz. É isso que fala lá no texto, capítulo 1, quando a gente começou a ler. A sabedoria fala o seguinte: ei, se você guardar os meus mandamentos, o que é guardar os meus mandamentos? É começar a limpar esse coração. Limpar do quê? Da mesma coisa que o Senhor odeia. O que o Senhor odeia? Odeia o mal, o orgulho, a arrogância, a soberba, a prepotência, o mau comportamento e falar perverso. Se você começar a odiar essas características, você vai começar a limpar o coração. E dentro do coração você vai guardar 4 características. Quais são elas, Thiago? Amor, lealdade, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Anota isso daí. Amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Mas você só consegue guardar isso. Você só consegue ter essas características se você guardar os mandamentos. E se você buscar todos os dias como busca o ouro e a prata. Presta atenção. Para de gastar todo o seu vigor, toda a sua pujança naquilo que não faz sentido. Para de gastar o seu tempo, a sua energia, às vezes até o seu dinheiro, naquilo que não faz sentido. Comece a limpar o seu coração todos os dias. E comece a acrescentar amor, lealdade, sensatez e equilíbrio. Comece a investir o seu tempo, a sua energia naquilo que realmente faz sentido. E ela te convida todos os dias: ei, você que é tolo ainda em alguma área, presta atenção, encontre equilíbrio e bom senso. O que é ser tolo em alguma área? O que é ser insensato em alguma área? É não fazer aquilo que precisa ser feito. Muitos de vocês foram chamados para algo muito maiores, mas não estão fazendo aquilo que precisa ser feito. E tem uma chama aí dentro do seu peito que ela queima todos os dias e você fica indignado todos os dias. E essa é a palavra para você iniciar uma semana, que você possa ser guiado por essa palavra, que você possa entender realmente que você foi chamado para algo novo no novo tempo. Tempo esse de multiplicar aquilo que ele já colocou aí dentro do seu coração. Começar a multiplicar essas características que já estão aí dentro, que você precisa limpar e tirar essa casca. Muitos, por causa de relacionamentos tortuosos, criaram cáscaras e camadas e não deixam mostrar aquilo que realmente existe aí dentro, que é a sensatez, é o equilíbrio, o bom senso e a fidelidade. Qual é o convite para você? Permitir que a sabedoria ilumine seus caminhos em todos os momentos, que ela realmente seja a luz para os seus pés, que você não ande em trevas, não ande em enganação, mas comece a ser fonte de luz aonde você caminhar. Que a sabedoria ilumine seus caminhos possam iluminar o caminho de outras pessoas. É esse o convite para você todos os dias, que a sabedoria ilumine o seu caminho e você ilumine o caminho de outras pessoas. Escreve aí, você que está no YouTube, você está no Instagram. Eu vou ser luz nessa geração. Não, escreve, eu já sou luz nessa geração, eu sou luz nessa geração. Escreve aí. A luz, ela serve exatamente para mostrar o caminho. Versículo 32 do capítulo 8. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos, ouçam as minhas instruções e serão sábios. Não a despreze. Versículo 34.
Se fizer sentido para você e você estiver acompanhando a Bíblia, toda vez que você estiver lendo o livro de Provérbios, e assim que a gente finalizar a live, vou te convidar a fazer uma releitura no seu tempo, na sua velocidade. Você vai fazer uma releitura e você vai grifando aquilo que mais fizer sentido para você no dia de hoje. Para você viver durante o dia de hoje com essa palavra, com essa direção. Versículo 34 diz o seguinte: como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Quando fala de ouvir, fala sobre as janelas da alma. O que são janelas da alma, Tiago? É toda a percepção, são os canais de recepção de tudo que acontece no mundo. Os olhos, os ouvidos, o teu nariz, a boca, o teu tato são as portas de toda a comunicação com o mundo. Tudo aquilo que você recebe do mundo, recebe por esses 5 canais. Você compreende por esses 5 canais. E toda essa percepção do mundo, ela gera pensamentos. E aí o texto de Salomão diz o seguinte, que assim como eu penso, eu me torno. Você tem se tornado tudo aquilo que você tem alimentado a sua mente. Por isso que ela fala o seguinte: ei, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da cidade. A pergunta é, o que você tem ouvido todos os dias? Com o que você tem se alimentado todos os dias? Aquilo que você se alimenta, aquilo que você vê, aquilo que você experimenta, aquilo que você toca, aquilo que você tem relação, você tem um relacionamento. Ele gera vida ou está gerando morte? Você anda mais ansioso? Você anda mais depressivo? Ou você realmente faz aquilo que precisa ser feito? O que é que tem alimentado o seu cognitivo e as suas emoções? O que tem alimentado a sua vida? Tem gerado uma vida longa, próspera, em paz? Ou tem gerado morte, adultério, roubo, soberba, orgulho, mau comportamento e falar perverso? Tiago, como que eu mudo tudo isso que o Senhor odeia? Como que eu começo a odiar também? Através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve, daquilo que você experimenta todos os dias. Então, quais são os tipos de pensamentos que eu tenho que ter? O texto nos mostra o seguinte: tenha pensamentos do alto, pois é do alto que vem o seu socorro. Comece a ter pensamentos que te guiam em direção à rota que você deseja. Que pensamentos são esses? Pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos com a sabedoria, pensamentos com princípios, pensamentos que te levam realmente a conectar com aquele que te chamou, conectar direto da fonte. Então respira fundo aí onde você está. Versículo 35 ela fala: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor de Deus. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Ela finaliza o capítulo 8 exatamente falando isso. Todos os que me odeiam amam a morte. Não tem como você ficar imparcial com o convite da sabedoria. Para você que chegou depois, a gente está lendo o capítulo, a gente finalizou o capítulo 8, e até amanhã, até o capítulo 9, você vai receber um convite da sabedoria. Desde o capítulo 1, a gente recebeu um convite à sabedoria. Do capítulo 10 ao capítulo 24, são os drives que você vai instalar para buscar a sabedoria e para viver a sabedoria na sua vida. São os ditados dos sábios. E do 25 ao 31 do livro de Provérbios são os comportamentos dos nobres. Qual que foi o convite que você recebeu hoje? Para buscar a sabedoria todos os dias como quem busca o ouro e a prata. Para mudar o seu comportamento e sair da sua inexperiência. Porque quando você começa a agir dessa forma, saindo da inexperiência, você começa a viver em prudência. E a prudência é que vai te levar a ter grandes resultados. Escreve aí. Eu vou buscar a sabedoria, eu busco a sabedoria todos os dias. Escreve, você que está no YouTube, você que está no Instagram e coloca aí. Eu busco a sabedoria todos os dias. A sabedoria ela vai começar a mudar o seu comportamento. E conforme ela vai mudando o seu comportamento, você começa a se retroalimentar desse comportamento. Porque você muda o comportamento, logo muda os seus pensamentos. E aí o texto fala, se você mudar os seus pensamentos, da forma que você pensa, você se torna. E conforme eu vou me tornando, eu tenho outra resposta para o mundo. Eu começo a agir com prudência, eu começo a agir com equilíbrio, eu começo a agir com um bom senso. E esse bom senso começa a retroalimentar os meus pensamentos e da forma que eu penso, eu me torno. E a dia você vai começar a ter um relacionamento melhor com a sabedoria e você vai começar a ver o reflexo disso
na sua vida. Respire aí que a gente vai fazer um boot agora. Bora pro boot para você viver uma segunda-feira extraordinária, uma segunda-feira memorável. Bora viver uma segunda-feira memorável. Respira fundo aí, vai tirando o dedinho do teclado e a gente vai fazer um boot agora. O que é um boot, Thiago? Acabei de chegar aqui e não sei do que está sendo tratado. Boot é uma visualização onde a gente projeta o nosso dia. Nós temos esse hábito de fazer o boot todas as manhãs antes de iniciar o nosso dia, antes de qualquer coisa. Conectar verdadeiramente com a fonte e conectado com a fonte, você começa a projetar o seu dia. Então não é nenhuma viagem astral, não é nada que você vai perder o controle da sua mente. Em 100% da visualização você vai estar no controle da sua mente. Apenas você vai respirar e começar a projetar como vai ser o seu dia. Fechou? Bora pro boot então? Respira fundo, vai tirando o dedinho do teclado aí. Respira fundo mais uma vez. Pela terceira vez você vai respirar e vai fechar teus olhos. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela oportunidade de mais um dia estarmos conectados diretamente à fonte. Obrigado por mais um dia aprendermos mais sobre aquilo que o Senhor nos entrega todos os dias. Mesmo com falhas, mesmo pecadores, o Senhor nos entrega a graça todos os dias e é por isso que nós te agradecemos. Que o dia de hoje seja um dia memorável, debaixo da tua vontade, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou todos os dias. Que hoje seja um dia, mais um dia, um grande dia de buscar a sabedoria. Um dia de viver na prudência, criando amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio. Que o dia de hoje nós possamos ser verdadeiros instrumentos aqui na Terra. Comece a ver você agora, saindo da sua casa, você se relacionando com outras pessoas no dia de hoje. Comece a ver você agora, agindo de forma diferente com todos aqueles que você encontra no dia de hoje. Você renovado, você com novo ânimo para essa semana. Você nunca viu ou nunca se viu com tamanha empolgação para essa semana. Você não consegue ficar parado, começa a ver os seus pensamentos, projetos que estavam paralisados, estavam estacionados, começa a queimar novamente o seu coração. Projetos que vão abençoar não somente sua vida, mas a vida de outras pessoas. Começa a ver você agora, aí na sua casa, preparando para sair para o trabalho, você já visualizou o seu dia, você está tomando café com as pessoas que mais são importantes para você. Seu cônjuge, seus filhos, seus pais, as pessoas que moram na sua casa, que você tem relacionamento e intimidade. Veja agora você desfrutando desse momento, sem pressa. Você tranquilo, desfrutando desse momento, onde você vai iniciar o seu dia. Você então abraça seu cônjuge, seus filhos, declara a vida sobre a vida deles. Começa a falar que eles são amados, são acolhidos, são aceitos por você. Fala o quanto você ama e o quanto você se sente amado por essas pessoas. Isso é como se fosse uma armadura. Veja você colocando armaduras nos seus filhos. Armaduras da identidade. E eles estão preparados para irem para a escola, irem para os seus afazeres, protegidos com todas as palavras que foram lançadas por você no dia de hoje. Você vê então eles saindo para os compromissos, você também sai para o seu compromisso, para o trabalho, para conectar, para a sua empresa. E no decorrer do caminho você começa a conectar com outras pessoas. Veja agora você se conectando com outras pessoas. Pessoas que talvez nem te conheçam, mas através do seu sorriso, através do seu abraço, através da sua fala, pessoas são curadas. Pessoas olham para você e falam, eu nem sei porquê, mas eu me sinto melhor só de falar com você. Você sabe o que é isso. Palavras de sabedoria começam a sair da sua boca todas as vezes que você decide abrir essa boca. É como se fosse um canhão de sabedoria. Palavras que vão entrando como flecha nos corações que você encontra pela frente. Não são palavras humanas. Não é um conhecimento humano. Pois você se permite ser guiado todos os dias. Palavras de sabedoria começam a alimentar o coração de outras pessoas. Começa a ver você agora caminhando
na rua do seu trabalho, no horário do almoço, do lanche, você caminha na rua e começa a se conectar com várias pessoas. Veja você agora se conectando com pessoas que você nem conhece. E você liberando esse canhão de sabedoria que sai da sua boca. Essas palavras começam a curar e pessoas que você não conhece, nem sabe o porquê, se conectam a você. E pedindo ajuda, auxílio, você, com muita sabedoria, entrega aquilo que elas precisam. Exatamente aquilo que elas precisam. Começa a ver você agora através de um toque, através de um abraço, através de um sorriso, potencializando a vida de outras pessoas. Foi para isso que você foi chamado. E é por isso que você tem um relacionamento com a sabedoria todos os dias. Hoje é mais um grande dia. Fala assim comigo. Hoje é mais um grande dia. Dia esse de criar memórias. Dia esse de tocar o terror na terra. Dia esse que você cresce. Não só 1%, mas você cresce em estatura, você cresce em sabedoria. O seu ombro vai para trás, peito para frente, você anda de forma diferente. Começa a ver você agora com uma nova pujança, um novo nível de ousadia. Essa ousadia te faz ir em lugares que você nunca foi, falar coisas que você nunca falou. Esse novo nível de ousadia começa a fazer você tocar em gerações que você ainda não tocou. Existem milhares de pessoas todos os dias esperando o seu sim. E hoje é dia de falar um sim. Fala o seguinte, eu digo sim para o dia de hoje. Eu digo sim para entregar a mensagem que queima meu coração. Existem várias pessoas esperando você falar o sim hoje para entregar sua mensagem. Respira fundo. Mais um grande dia. Grande dia esse de tocar o terror na terra. Grande dia esse de impactar pessoas, de gerar vida, vida longa, próspera e em paz. Coloca o sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos assim. E fala assim, já é. Hoje é mais um grande dia. Dia esse de fazer a diferença, não somente na sua vida, na vida da sua família e daqueles que estão próximos a você. O convite para você é, nesse exato momento, assim que a gente fechar lá, fazer uma releitura do capítulo 8. Interiorizar tudo aquilo que você leu durante o capítulo 8, o capítulo 7 e o capítulo 8. Entender o seguinte, que a sabedoria ela clama em alta voz para você ter um relacionamento com ela. E quando você começar a ter um relacionamento com ela, começar a transbordar na vida de outras pessoas, você vai ter um relacionamento, começar a encher a sua vida, ser pleno e a plenitude vai começar a gerar um transbordo na vida de outras pessoas. Não fica assustado se no dia de hoje você se conectar com as pessoas falarem o seguinte, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Alguém compartilhou aqui no YouTube, mais um dia que eu venci a pornografia. Parabéns, terceiro dia. Sábado a gente leu e alguns entraram nesse projeto vencendo a pornografia, o adultério e todos os vícios. Essa semana é semana de governo, escreve aí. Bora governar essa semana. Essa semana de governar e de realmente tocar o terror na terra. Fechou? Tamo juntos. Até depois do fim. Essa live vai ficar lá no feed. Coloca lá qual foi o maior código que você pegou no dia de hoje. Vai lá no feed, lá é o momento que você tem de se conectar com outras pessoas que também buscam a pornografia. Mais alguém, o Anthony, compartilhou lá também que venceu a pornografia mais um dia. Parabéns. Tamo juntos. Vai lá, deixa o maior código que você aprendeu no dia de hoje. Bora governar essa semana. Te vejo amanhã para a gente fazer a leitura do capítulo 9, que fala o seguinte, o convite da sabedoria e da insensatez. Você vai ver que tem uma bifurcação. E eu quero te perguntar amanhã qual o caminho que você vai escolher nessa bifurcação. Show? Tamo juntos. Até depois do fim. Bora prosperar. Valeu, gente. Tchau, tchau.